Saudações a todos. Eu venho tratar hoje de um tema que considerei interessante, tendo em vista algumas leituras que eu fiz, até extrapolando um pouco a minha especialidade, que é a área do direito penal, da criminologia, do processo penal, né? Mas adentrando uma questão que surge, obviamente, com esse desenvolvimento que vai acontecendo, seja tecnológico, social, econômico, jurídico, inclusive, né? Na contemporaneidade, né? Então esse nosso mundo contemporâneo, ele está trazendo algumas questões novas, né? Questões desafiadoras, e que nos impelem a um posicionamento que eu acho importante, né? A questão que eu venho tratar com vocês é a seguinte: sobre a possibilidade de um homem rejeitar a paternidade de uma criança, resultado de uma gravidez não desejada por ele, né? Assim, o professor está ficando maluco, de onde ele tirou isso? Então, eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei, né? É o seguinte, esse vídeo, ele é baseado nesse livro aqui, que eu estou exibindo, tá? Que é o livro do autor português Jorge Martins Ribeiro, O Direito do Homem a Rejeitar a Paternidade de Filho Nascido contra sua Vontade, a Igualdade na Decisão de Procriar. É da Coimbra Editora. Esse é um autor português, né? E tem a ver a questão com a liberação do aborto em Portugal, razoavelmente recentemente, né? Houve então uma legislação em Portugal liberando o aborto deixando de ser crime desde que praticado até a 10ª semana de prenhez, ou seja, 2 meses e meio, né, aproximadamente. Houve a liberação, né? Dessa liberação, algumas consequências surgiram. Algumas consequências que eu considero que inesperadas, inclusive por parte dos movimentos feministas e de defesa dos direitos das mulheres, né? Uma dessas consequências é essa questão, dessa discussão inovadora, da possibilidade do homem negar a paternidade, né, de uma criança, baseado tão somente no fato de que ele não é o pai da criança, porque isso é uma investigação de paternidade normal que ele tem no Brasil, que tem em todo lugar, né? Não é isso. Eu sou pai, sim, biológico, tudo, mas eu não quero assumir. Por quê? Porque eu não queria essa gravidez. E ela foi levada adiante sem o meu consentimento. Muito bem, então é direito meu não ser pai, eu não quero ser pai, é o direito de não ser pai, né? Assim como há um direito de não ser mãe, né? A partir da legalização do aborto, haverá um direito de não ser pai. Bom, talvez, eu acho que certamente essa era uma questão inesperada, mas que surgiu, né? Essa questão é de direito de família, diz respeito à área civil, né? Eu não sou nenhum especialista na área civil, mas sou obrigado a ingressar nessa discussão de uma certa maneira, porque ela deriva, de certo modo, da questão da discussão da liberalização do aborto e da sua efetiva liberalização. Por exemplo, em Portugal, eu estou pegando esse país, essa legislação especificamente, porque estou me baseando nessa obra específica, né, do autor Jorge Martins Ribeiro. Bom, então, antes de ingressar na temática específica, né, dessa abordagem, que é a questão da possibilidade de negação da paternidade, eu pretendo falar com vocês a respeito da discussão sobre o aborto, né, e a vida humana, né?
Então vamos começar por um detalhe que eu acho que é de suma importância nessas discussões sobre o aborto, se ele é legal, se ele deve ser legalizado, se ele é imoral, se ele não é, se ele é um direito da mulher, né? Um direito da mulher à disposição do próprio corpo, à autodeterminação, ao direito de planejar sua vida futura, etc. Né? Então, sempre que se entra nessas discussões, há um perigo que acontece, não só nesse caso, mas em muitos casos, mas nesse caso especificamente. E eu vou falar desse perigo, que é para que todos que venham a discutir essa questão e que tenham assistido esse vídeo, tenham consciência dessa espécie de manipulação do discurso que é muito comum nessas discussões mais polêmicas. Então veja bem, é muito comum que essas discussões elas se iniciem partindo de uma premissa, que é a seguinte: uma distinção entre vida intrauterina e vida extrauterina. Se você, quando inicia essa discussão, tenta colocar em debate também essa distinção, olha, pode ser que essa distinção não esteja certa, ou ela esteja sendo levada a um grau muito exagerado. Se você tenta fazer isso, o que normalmente acontece é que você é desqualificado pelo interlocutor, porque isso é posto como um dado concreto, insofismável, inatacável, intangível. A vida intrauterina é uma coisa, a vida extrauterina é outra, e ponto final. Acabou. Se você tenta levantar algum questionamento a respeito disso, você já passa a ser taxado de fundamentalista religioso, não é? Fundamentalista religioso, de extremista, científico e dentre outras coisas. Né? Bom, isso não passa de um engodo, certo? Então, esse tipo de questão não pode ser rebatida com argumentação. Não, peraí, eu não sou fanático religioso, tal, eu quero comprovar para você que eu não sou, porque não sei o quê. Não. Se isso ocorre numa discussão dessa, o que deve acontecer é a denúncia do engodo que está sendo utilizado pela pessoa no debate. Por quê? Porque se você tenta discutir essa questão, você vai parecer cada vez mais o louco que as pessoas do outro lado estão querendo que você pareça. Não é? Trata-se de uma coisa que tem um livro que se chama A Ironia do Direito de Expressão. Da Liberdade de Expressão, aliás. Perdão. A Ironia da Liberdade de Expressão. O autor tem o sobrenome de Kiss, agora eu me esqueci o primeiro nome dele, mas isso não importa. É um livro facilmente encontrado aí pela internet. Esse autor, ele diz o seguinte, veja, a liberdade de expressão, ela não pode permitir certos discursos que fazem com que a outra parte seja calada. Ele fala especificamente, agora citando entre aspas, né, do chamado efeito silenciador do discurso. Então tem discursos que fazem com que a outra parte na discussão ela não tenha voz. Né? Por exemplo, né, se eu classifico um determinado grupo de pessoas como fascistas, assassinos, etc., bom, a partir daí tudo que eles disserem não tem valor nenhum. Tudo que alguém disser em favor dessas pessoas não tem valor nenhum, porque então essas pessoas são fascistas, são assassinas, são terríveis, e portanto quem as defende também o é. Esse tipo de argumentação então silencia o debate, né? Faz com que um discurso se sobreponha ao outro,
sob o manto da chamada liberdade de expressão, aí eu posso falar, então eu posso falar o que eu quiser, não há limite para o que eu fale, e nesse não há limite para o que eu fale, eu calo a outra parte, eu uso desse efeito silenciador do discurso. Então, acontece muito nessa discussão do aborto esse tipo de efeito silenciador do discurso por essa divisão entre a vida intrauterina é uma coisa, a vida extrauterina é outra. A gente tem critérios totalmente diferentes para tratar de uma e de outra, né? Bom, basicamente, essa diferença, ela se baseia numa abordagem meramente fenomenológica das coisas, meramente epidérmica, superficial, até morfológica. O que acontece? Um indivíduo, ele olha para você e diz assim, fala assim, olha, a vida intrauterina, né, o produto da concepção, ovo, embrião ou feto, aquilo ali, veja, aquilo ali é a coisificação, é a reificação do humano, não é? Aquilo, coisa, não é alguém, não é pessoa, é aquilo. Aquilo, não é? Não é um ser humano. Mas por que não é um ser humano? É porque você basta olhar. Veja lá, o que é aquilo ali? Está ali um ovo, por exemplo. Ovo humano. Assim, é uma bolinha. É uma bolinha de células e tal. É só isso. Um conglomeradozinho de células. Pois é. Não, mas já é um embrião. Assim, Ah, então tá. Pega esse embrião aí e compara esse embrião humano com o embrião de um rato, com o embrião de um cavalo, de um cachorro, de um porco. É a mesma coisa, tem diferença. Morfologicamente, você olha, muito parecido. Tenta identificar para você ver no laboratório, não consegue, certo? É igualzinho. Tá, então, não é? Um ser humano ali naquela fase, um porco, um cachorro, ou um rato, tudo é a mesma coisa. Porque, né? Isso daí não é um ser humano ainda. Não é uma vida humana digna de proteção. Por causa disso, né? Bom, isso é uma abordagem meramente fenomenológica. É uma abordagem meramente morfológica. É pior ainda, eu acho. Não é? A forma. Não é? Aqui o quê? Uma confusão diabólica, medonha, triste ao mesmo tempo, não é? Entre o que? Essência e acidente. Eu não sou filósofo, eu não sou nenhum mestre em filosofia, nada, coitado, não é? Mas um mínimo de conhecimento você tem que ter sobre as coisas, principalmente para discutir uma temática como essa, que está dizendo respeito ao valor do homem, aquilo que é o homem, aquilo que vale o homem, não é? Aquilo que é a vida humana e vale a vida humana. Então, se eu vou discutir uma questão dessa, eu tenho que ter um mínimo de preparo. Só que a pessoa que faz isso, ela confunde essência com acidente. Então ele diz assim, olha, isso não é um homem, porque é uma bolinha, o ovo, né? Não é um homem porque é uma bolinha. Eu digo, não, peraí. Esse formato de bolinha, nesse instante, é um mero acidente. Isso não diz nada a respeito da essência daquele ser. Nada. Esse formato, essa forma, não diz a essência. Não descreve a essência. Não significa a essência, não é? Um exemplo. Vejam essa foto. Esse é um menino, certo? De 3 anos de idade.
Essa foto tem 40 anos. Sabe quem é ele? Sou eu. Agora, será que sou eu? Para esse pessoal não sou eu. Porque veja bem, primeira coisa interessante, mostrando de novo a foto, ele tem cabelo. Eu já não tenho mais. Nenhuma célula que estava presente naquele momento daquela foto está presente agora aqui, falando com vocês. Esse que vos fala não é uma única célula que estava ali presente há 40 anos. De jeito nenhum, não tem nada mais. Não é? Quando se dá esse valor tão grande ao fenômeno e se pensa que porque acendeu uma luzinha no cérebro em tal lugar, então é ali que está o sentimento da pessoa e tal. Bom, veja bem, esse cérebrozinho que tinha ali, ele era aliás bem menorzinho, não tem uma única célula lá mais daquele cérebro que esteja aqui falando com vocês. Então, eu não sou eu. Eu sou outra pessoa. Veja a que cúmulo de absurdo essa análise meramente fenomenológica, meramente superficial, epidérmica mesmo, do ser, leva. Veja a confusão. É uma confusão que chega ao nível patológico. Por quê? Porque a partir desse momento eu estou falando como um louco. Porque eu não sei mais quem eu sou. Quem sou eu? Eu não sei. Porque esse aqui deveria ser eu. Minha mãe me disse que era eu. Mas não sou. Ou então eu não sei quem eu sou. Vocês já pensaram isso para um instituto de identificação? Quantos RGs teriam que ser emitidos por segundo? Porque a cada segundo você vai se modificando, né? Já dizia um filósofo lá dos pré-socráticos, né? o Heráclito, né? que a gente não se banha nas águas de um mesmo rio duas vezes. Bom, então a gente vai se modificando e vai se tornando outro, né? Ah, é outro, então não sou mais eu. Será que não? Será que eu não sou aquele menino? É claro que sou. Claro que sou, só um maluco falaria que não. O sujeito que fala isso tem que pegar. Ah, sim, você não vai discordar dele, que é perigoso, né? O louco, às vezes, ele se torna furioso, né? Violento. Então você fala, tudo bem, realmente, você não é você mesmo. É isso mesmo. Mas disfarçadamente, você liga lá para o hospício, pega e fala, traga a camisa de força, leva para o hospício. É o único lugar onde uma pessoa dessa pode estar. Mas tem tanta gente aderindo a isso, que daqui a pouco, os poucos que tiverem noção mínima, que é essa aqui, ó, eu sou eu. Quem souber disso vai ser internado num hospício. Porque a normalidade vai ser louco. Vai acontecer lá mais ou menos, só que contrário ao senso, o que aconteceu com o personagem do alienista, do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, né? Todo mundo vai para a rua e fica internado. Isso vai acontecer, porque as poucas pessoas, então eu, por exemplo, que tenho assim, uma certa certeza de que eu sou eu, e eu acredito que vocês também devam ter essa certeza, espero sinceramente que tenham, né? A gente logo vai estar internado no hospício, porque isso vai ser considerado loucura absoluta, porque afinal de contas, que célula está presente aqui minha? Nenhuma. Bom, então não sou eu, que isso, rapaz, você é louco, você está falando loucura. Vamos para o hospício, vamos lá, filho, vamos tomar um gardenalzinho, talvez melhore. Não é verdade? É o absurdo que impera, é o reino do absurdo. Então veja só, vamos voltar um pouquinho então. Aqui nós estamos 40 anos atrás, vamos voltar 43 anos, mais uns 9 meses para trás. Eu estava lá no útero da minha mãe. Era eu? Claro que não, coitadinha, minha mãe, eu não caibo dentro dela.
Do meu tamanho, hoje eu peso 97 quilos. Eu não poderia caber dentro dela. Era uma bolinha. Aquela bolinha, lembra? Um ovo. Estava lá eu, lá dentro. Era eu. Não era outro. Mas, numa análise meramente fenomenológica, se chega à conclusão absurda de que não era eu. Não, o ovo não era você. Agora, elimina o ovo, eu estaria aqui? Claro que não. Obviamente que não. Bom, então era eu. Depois veio o embrião, depois o feto, depois nasceu um molequinho, depois ele fez 3 anos, ficou desse jeito, e depois ele foi crescendo e até chegar nessa situação lamentável, esteticamente falando. Né? Mas estamos aí. Né? E esperamos que isso ainda vá durar algum tempinho. Veja só. De onde deriva essa espécie de pensamento? Não é mesmo? De onde vem isso? Isso vem de uma confusão horrorosa que se faz entre os saberes. Né? O que acontece? Falando assim em suma, não é? Sumariamente, nós temos 4 tipos básicos de saberes. O saber filosófico, o saber religioso, o saber científico e o senso comum. Né? E esses 4 saberes são importantes, cada um na sua área. Você veja que sem o senso comum você não chega a nenhum dos outros. Porque se você não tem um senso comum, você cai na loucura. Como está acontecendo aqui. Porque você, ao privilegiar um aspecto, ao fazer um reducionismo do ser humano, você vai contra o bom senso. E aí você, sem perceber, cai na loucura. Você perde o bom senso. Bom, então você tem o senso comum, o saber científico, o saber religioso, o saber filosófico, cada um com a sua área. Acontece que, em especial, né, não vou dizer assim, é um marco exato e tal, mas em especial no século XIX para frente, com o surgimento do positivismo em geral, que tem várias vertentes, né? Tem o positivismo jurídico, que nós da área jurídica estamos mais acostumados, mas o positivismo ele foi uma concepção, né, que teve várias facetas, né, positivismo científico, filosófico, jurídico, etc. A partir do positivismo, principalmente, né, não vou dizer, como eu disse, numa visão linear da história, porque a história, na realidade, ela não pode ter não pode ser reduzida nunca, nem a uma visão linear. Nem a uma visão circular, nem triangular, nem nenhuma espécie de metáfora geométrica, né? Porque sempre se vai incidir em erro quando se fizer isso. Por quê? Porque na verdade a história humana ela é meio que caótica, ela está sempre nos surpreendendo o tempo todo, não é? Então nós não vamos fazer uma coisa linear dessa, mas vamos dizer assim que só para ter um marco mais ou menos razoável, que do século XIX para frente, com o surgimento, com o evento do positivismo, você tem uma hipervalorização da ciência a ponto de se criar uma situação de reducionismo científico, em que os saberes são todos reduzidos ao saber científico, né? Os outros saberes não têm valor nenhum, eles estão todos lá ajoelhados frente ao altar da ciência, se é que tanto, se é que não são até expulsos desse templo maravilhoso da ciência. Então surge algo que a gente pode chamar de cientificismo, que não é, você falar do cientificismo não é falar contra a ciência. Não, a ciência deveria ser um dos primeiros saberes a condenar o cientificismo, porque ele é reducionista. E a ciência, ela por natureza, ela deve levar as pessoas a ter suas mentes abertas, a sempre aceitar a refutação, né? Mas o cientificismo ele é maléfico para a própria ciência, porque ele é reducionista, ele não admite refutação, ele faz com que a ciência seja considerada o único saber. Os outros saberes são considerados
superstição, são considerados elucubrações inúteis, são considerados ignorância, não é? Então, a partir desse momento, o que acontece? Todos os outros saberes, eles são alijados. Alguns, inclusive, indivíduos dedicados a esses saberes, por exemplo, religioso, filosófico, eles passam a tentar fazer um esforço hercúleo, desesperado, na busca do que se chama de um concordismo entre esses saberes e a ciência, o que não pode acontecer. Ciência é ciência, filosofia é filosofia, religião é religião, senso comum é senso comum, cada um tem o seu campo. Mas existe um esforço, às vezes hercúleo, em tentar fazer isso, em tentar ficar comparando uma coisa com a outra, em tentar ficar provando questões religiosas cientificamente e vice-versa. E isso são imbecilidades. São fruto de ignorância. Nós estamos falando em saberes, aqui está a verdadeira ignorância.